Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Obra Nerd. Eu sou o Potter e dessa vez eu vou conversar com vocês sobre o lançamento, pessoal, de uma campanha no Catarse de um personagem icônico nos quadrinhos independentes. E eu estou falando de Cerebus, de Dave Sim, que está sendo trazido para o Brasil pela editora Futuro. Então vem comigo que eu vou contar tudo sobre esse lançamento, inclusive o porquê que vocês não podem perdê-lo. Como não poderia deixar de ser, já vou chegando logo para pedir para vocês para chegar chegando, um dedo no like, se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito e ativar o sino para receber notificações de conteúdo bacana, que nem esse que eu estou trazendo aqui para vocês. Beleza? Eu espero vocês clicarem sem problema nenhum. Já clicaram? Então bora começar. Pessoal, estreou agora nesse Catarse uma campanha, como eu bem falei para vocês, do lançamento, tá, da estreia da editora Futuro, que ela vai começar, né, os seus trabalhos, a sua produção de quadrinhos, lançando nada mais nada menos que Cerebus, de Dave Sim, personagem de Dave Sim icônico, um marco dos quadrinhos independentes, inclusive detentor de várias premiações e até um Guinness. E vamos logo falar sobre o lançamento aqui para vocês. Pessoal, o Cérebro do Dave Sims é simplesmente um dos personagens mais marcantes da história dos quadrinhos independentes americanos, envolto em em muitas polêmicas por conta da opinião, né, do seu criador, mas que, independente de todas as tretas e todas as polêmicas envolvidas, elas não desmerecem justamente a força da sua criação, que é Cerebus. Foi criado, como eu falei para vocês, por Dave Sims na década de 70 e durou aproximadamente 300 edições, que marcou os quadrinhos, finalizando agora em 2004, né, a edição 300, que por sinal ele já até voltou depois a trazer algumas outras histórias desse personagem, mas que oficialmente as histórias de Cerebus tem 300 edições e que, como eu falei para vocês, foi marcado por uma série de vitórias, né, e também de algumas polêmicas. Dentre as muitas vitórias, podemos destacar que Dave Sim começou, né, a fazer as histórias de Cerebus com 21 anos, pessoal. E justamente nesse início de carreira, ele teve a oportunidade de experimentar muitas coisas, muitas técnicas, muitas formas de se contar a história. Mudou muitas vezes a personalidade, né, o papel do seu personagem Cerebus em relação ao universo que o cercava, esse universo fantástico que ele criou, que girou em torno de Cerebus. E Dave Sim, pessoal, ele começou o personagem, para quem não conhece, Cerebus é um porco do mato que vive num universo de espada e feitiçaria todo próprio, todo seu, e que ele começou como tal qual o Gru, uma paródia de Conan e do gênero de espada e feitiçaria. E como eu bem falei para vocês, durante essas 300 edições, Dave Sim, que é canadense, pôde experimentar, amadurecer enquanto roteirista e enquanto desenhista também, e explorou, como nunca, essa liberdade de criação, já que ele começou e terminou as edições de Cerebus como independente. Inclusive detentor de um Guinness, justamente por ser uma obra mais longeva no cenário independente dos quadrinhos americanos. Dentre as muitas experimentações, tá, que ele pôde fazer com Cerebus, que já foi bárbaro, já foi mercenário, ladrão, feiticeiro, até papa, pessoal. Ele fez, inclusive, muitos crossovers. Dentre os mais famosos, podemos destacar aí com as Tartarugas Ninja e um com o Spawn, né, a Cria do Inferno, criação máxima de Todd McFarlane. E aqui, pessoal, cabe um adendo aí nessa história que eu acho que vale a pena a gente conversar, pois Dave Sim, logo após terem feito juntos essa edição, ele junto com Todd, eles tretaram feio, né?
Para quem não está familiarizado com o Todd McFarlane, ele foi o criador do Spawn e um dos membros fundadores da Image Comics, uma editora americana, tá, que foi criada nos anos 90 e cuja proposta era justamente cortar laços com Marvel e DC, justamente em busca de quê? De uma autonomia maior e de direitos autorais mais justos para os criadores dos quadrinhos americanos. E justamente por isso, o Todd McFarlane, ele iniciou a sua carreira com o Spawn, foi um dos personagens que mais vendeu histórias e é muito querido aqui no Brasil. E o Todd, logo no início dos primeiros números do Spawn, ele chamou 4 grandes nomes para trabalhar com ele, compartilhando ali roteiros e criação de personagens. Desses 4 personagens, pessoal, ele chamou para compartilhar a partir da edição número 8 e duraria até a sua 11ª edição. Na 8ª edição, pra vocês terem uma ideia do prestígio que a Image Comics tinha, ele chamou ninguém mais ninguém menos que Alan Moore para fazer o argumento das histórias, onde ele faria a arte. Seguido pela edição 9, com ninguém mais ninguém menos que Neil Gaiman dos roteiros, aonde criou-se alguns personagens muito importantes para o universo do Spawn, dentre os quais destaco a Angela. E na 10ª edição seria a edição que justamente Dave Sim fez. E Dave Sim, logo após fazer essa história com o Todd McFarlane, tretou com o cara. De forma que ele proibiu que a 10ª edição saísse fora dos Estados Unidos. Tá? O que fez com que o Spawn, fora dos Estados Unidos, pulasse literalmente essa 10ª edição, e o que era para ser a 11ª virou a nova 10ª edição, aonde aqui, como eu falei para vocês, para compor os 4 artistas que o McFarlane havia chamado, quem colaborou com ele nessa edição foi ninguém mais ninguém menos que Frank Miller. E aí que tá, pessoal, por que Dave Sim tretou com o McFarlane? Como eu bem disse antes, Todd McFarlane criou a Image Comics, fundou ela com outros grandes artistas, dentre eles eu destaco Jim Lee, Mark Silvestre, Eric Larsen, muitos outros, com o intuito justamente de fazer com que a indústria fosse mais justa com os seus criadores, né, dando mais direitos, por tabela um reconhecimento financeiro também maior. E isso realmente durante um determinado momento foi cumprido, até o momento em que o Todd começou a fazer a mesma coisa que as grandes estavam fazendo. E o que é? Começar a não repassar todos os direitos que deveria para quem de direito. Isso quem bem pode ilustrar isso é uma treta muito antiga e muito famosa que ele teve com o Neil Gaiman, ao ponto de Neil Gaiman jogar o Todd McFarlane na justiça e remover a Angela do universo do Spawn, e atualmente, inclusive, ela faz parte do universo da Marvel, para vocês terem uma ideia. Então, os motivos do Dave Sim ter tretado com o McFarlane, eles não ficam muito claros, mas conhecendo justamente o posicionamento independente, né, do Dave Sim, provavelmente um dos motivos, acho que o principal motivo, deve ter justamente ocorrido por conta disso. Ele deve ter percebido em algum momento ali que o McFarlane não estava ali agindo com muita lisura, não. Isso é especulação, tá, pessoal? Mas o resultado Dave Sim proibiu o McFarlane de lançar essa 10ª edição, o personagem do encontro do Spawn com os cérebros, fora dos Estados Unidos. E isso, pessoal, teve consequências, inclusive aqui no Brasil, como eu bem mostrei para vocês. O fato pessoal, que o tempo passou e, finalmente, essa edição raríssima, que não havia sido publicada no Brasil, vai sair no Brasil, justamente junto com esse lançamento da primeira coletânea de histórias dos Cérebros, que vai ser publicada pela Editora Futuro. Olha só que coisa bacana, uma edição bônus que a editora está trazendo aqui pra gente. Finalmente no Brasil nós vamos ter acesso à edição pela versão do Dave Sim, tá? No acordo que ele fez com o Todd McFarlane, os dois parece que têm direitos à publicação da mesma história, já que é o encontro dos dois personagens, é um crossover. E o fato é que essa edição, a versão do McFarlane, ainda não foi publicada aqui no Brasil. Porém, a do Dave Sim vai ser publicada agora como uma edição bônus pela Editora Futuro. É isso que vocês estão ouvindo, pessoal. A Editora Futuro vai publicar o primeiro arco, tá, de histórias com as 4 primeiras edições
de Cérebros, onde nós vamos ver justamente aquela fase de amadurecimento, tanto do traço quanto do roteiro, né, do seu criador, Dave Sim, mostrando a origem dos Cérebros, aquele universo dele ainda, né, como eu falei, com aquela pegada da paródia da Espada e Feitiçaria, paródia do Conan. E num dos acertos que o dono da Editora Futuro, Carlos Costa, ele acertou com o Dave Sim e o Dave Sim ofereceu para ele, olha, você não quer essa edição bônus aqui para acompanhar logo essa primeira leva, para incentivar aí as vendas e tudo mais? Você acha que não seria bacana? Claro que o Carlos, né, adorou a notícia e incluiu ela justamente nesse programa, nesse primeiro projeto aí de estreia da Editora Futuro. Olha só que bacana, pessoal. E o que faz dela imperdível para quem é fã da Image, quem é fã do Spawn e quem é fã de quadrinho do bom, pessoal. Pois o projeto da Editora Futuro é lançar, né, o objetivo deles é lançar todas as 300 edições. Talvez não seja na mesma forma como foram lançadas lá fora. Pois o pioneirismo, tá, do Dave Sim está destacando uma coisa também, tá? Os grandes compêndios, os primeiros compêndios, os TPBs, Trade Paperbacks, que foram lançados, né, compilações com histórias, com arcos fechados de personagens. O primeiro grande compilado que foi lançado foi justamente do personagem Cérebros. Então, para os que gostam de ônibus e edições absolutas e tudo mais, tudo começou com Cérebros, pessoal. Inclusive nos Estados Unidos eles não estavam habituados a essas compilações com mais de 500 páginas, que o apelido lá era inclusive as listas telefônicas. Eles chamavam de listas telefônicas pela grossura, né, dos volumes, dos volumões que passaram a ser relançados aí, compilando as sagas de Cérebros lá fora, né, nos Estados Unidos. Mas vamos lá na campanha do Catarse, que eu quero mostrar para vocês a página, para justamente vocês verem aonde é que vocês vão apoiar esse projeto fabuloso. Bom, pessoal, essa aqui é a página da campanha As Espadas de Cérebros, volume 1, aqui no Catarse. Como eu bem disse para vocês, a meta é 50 mil na campanha Tudo ou Nada. Ou seja, é importante que todo mundo apoie essa campanha, pessoal, justamente para incentivá-lo a lançar e ele ver o potencial do personagem para ele lançar os próximos volumes. Inclusive, nos próximos volumes também estão previstas edições bônus, ou seja, novas histórias, né, que de repente saíram por fora da cronologia dos Cérebros. Então, vai saber o que é que o pessoal da Editora Futuro está, né, planejando. E aqui, tem logo aqui o link, inclusive, pessoal, que eu vou indicar para vocês a live, quando ele lançou a campanha, tá, no canal do Mundo Gonzo, que contou com a participação dos tradutores, tá, do Mário Luiz Barroso, do Márcio, que é o tradutor oficial, Lilian Mitsunaga, o pessoal do canal Spawn Brasil e, obviamente, também o Carlos, em que eles deram todos os detalhes, contaram as histórias, como é que foi que aconteceu, né, para o projeto, para o personagem cair no colo da Editora Futuro, de onde veio a ideia deles fazer essa publicação, tudo. E aqui tem justamente as campanhas, pessoal. Tem um kit promocional, tá? Provavelmente quando sair isso aqui já vai estar acabando já essa promoção, que nas primeiras 72 horas o personagem vai contar com 20% de desconto, saindo por R$ 68,00. A primeira compilação, tá, das Espadas de Cérebros, com a edição bônus do Spawn 10 que eu falei para vocês. E tá saindo aqui com preço promocional R$ 68,00 fora o frete, pessoal. Mas existem outras formas também de você apoiar. Tem o kit com posters, com marca-páginas, em que você selecionando, você vai escolher quais são os posters. Existe a campanha, a mais completa de todas, que é a de R$ 100,00, que é um mega kit com 7 posters e 4 postais fora as revistas. Enfim, para quem é fã, né, do quadrinho independente, de Dave Sim, de Cérebros e de Spawn, tá muito bem servido. Aqui também tem detalhes, pessoal, todo o histórico do autor, da sua saga. Vou deixar na descrição o link para vocês acessarem e vai levar direto vocês para cá, para o site da campanha, tá? E aqui está mostrando, inclusive, né, o formato. O formato das Espadas de Cérebros é um formato um pouquinho maior, 21 por 28, 96 páginas em preto e branco, miolo couché fosco 115 gramas, capa cartonada 300 gramas, com acabamento brilhante e orelhas. Muito importante isso, as orelhas, viu?
E Spall 10, que é no formato americano, realmente, 17 por 26, 48 páginas em preto e branco, porque o Cérebros, foi publicado em preto e branco, apesar de na edição original lá que saiu nos Estados Unidos, foi uma das poucas em que ele saiu colorido. E o miolo dela em crochê fosco 90 gramas, capa crochê de 150 gramas também, com acabamento brilhante. E como eu disse para vocês, imperdível, né? Depois de tudo que eu falei aqui, pessoal, nem preciso dizer, né? Fica a recomendação aqui máxima de leitura. Fica aqui o pedido, mais uma vez, para vocês apoiarem, tá, pessoal? E até o próximo vídeo, pessoal.